Beatriz, claro que a gente fica sempre na esperança de que essa redefinição, até da forma de se olhar para o que nós temos de referências culturais, e é talvez o maior desafio, a continuidade, a preservação, quando a gente tem uma avassaladora, digamos assim, uma tropa de choque midiática que muitas vezes nega isso. Como é que, na tua cabeça, funciona essa percepção de buscarmos esse resgate, ou pelo menos, não o resgate, mas a identificação clara daquilo que é de fato a nossa grande raiz? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite de estar participando aqui desse debate e, inclusive, de estar participando do seminário. Eu acho que esses momentos do seminário são momentos, de fato, de formação e de debate e são necessários para que a gente possa, de fato, potencializar os nossos olhares, né, no sentido daquilo que cada um está fazendo. Isso é a primeira coisa. Em relação a essa discussão sobre o local, a cidade é o local, o mundo está aqui dentro dessa cidade, os trânsitos entre esses diversos lugares e, enfim, a formação dessas redes, que é uma imagem que a gente tem se recorrido muito para pensar e para fazer essa discussão. Eu acho que tem uma palavrinha que é fundamental, que é a questão das fronteiras, né? Se hoje, por um lado, que é um lugar de tensão, mais que nunca, porque, por um lado, nós temos um trânsito, inclusive do ponto de vista da comunicação, das tecnologias de comunicação que permitem com que a gente possa ter relacionamentos, às vezes de avizinhamento, que se dão de forma virtual e que não são os avizinhamentos físicos, geográficos, né? E, portanto, esse avizinhamento significa, entre outras coisas, o contato e a troca, o estabelecimento desse tipo de relação que não depende exclusivamente da geografia, né? Senão não depende exclusivamente da relação física de proximidade, né? Por outro lado, nós temos essa ênfase no local, que é uma ênfase mais do que necessária, porque é uma reivindicação das diferenças, porque, de alguma forma, quer dizer, à medida que os trânsitos ocorrem, como se nós pudéssemos compartilhar igualmente as coisas não se compartilham igualmente, as diferenças, as tensões dessas relações, elas permanecem. Nós vivemos numa cidade, por exemplo, como Fortaleza, só para a gente ter como exemplo, uma cidade extremamente marcada pela vigilância, pelo controle que a gente tem, que a mídia tem em relação ao que se conhece da cidade. Por outro lado, todo o mapeamento que é feito, vamos dizer assim, o esquadrinhamento da imagem da cidade que está aí levando para que a gente possa, para a nossa vida cotidiana, né, essa ideia de que nós, através de uma visibilidade, nós temos a possibilidade de ter maior segurança, e aí a gente fica afirmando isso, né, como uma necessidade. Mas eu gostaria de dizer que enfatizar essa ideia da fronteira, né, das fronteiras que hoje são mais fluidas, que hoje são mais, que correm por outras geografias, né, mas que são fronteiras que continuam a acirrar, né, os conflitos que a cidade expressa. Eu não posso pensar a cidade, eu não posso pensar as cidades fora dos seus conflitos, né? Esse mapeamento, esse esquartejamento da cidade, né, esse excesso de visibilidade da cidade para trazer uma certa ideia de segurança, ela é, na verdade, alguma coisa que aparta essa cidade, né? Eu acho que nós cada vez mais estamos mais apartados no sentido de que nós cada vez mais temos uma cidade ou uma sociedade que é a sociedade do controle, que é a sociedade da vigilância e que é a sociedade que aparta. Bom, do ponto de vista da cultura, acho que mais do que do ponto de vista da cultura, pegando uma questão mais efetiva em relação à arte, me parece que a arte tem esse lugar da exibição desses conflitos, é o lugar onde esse conflito surge aí sem as mediações, vamos dizer assim, no sentido de ocupar lugares, mas no sentido de abrir essas tensões e fazer visíveis essa tensão. Por exemplo, eu fico pensando, só para tentar traduzir isso do ponto de vista da arte, nas várias intervenções que
a arte faz no espaço urbano, no sentido de apontar aquilo que é o lugar da tensão e do conflito. Né? Eu estava até pensando, do ponto de vista mais geral, Moacir, em relação a alguns trabalhos de artistas que vão interferir nesse espaço urbano para, ao fazer a interferência, poder tensionar esses lugares que parecem tão apaziguados. Né? Parecem tão apaziguados no sentido de que parece que a arquitetura da cidade, o planejamento da cidade, ou a falta de planejamento da cidade, que é o que ocorre na maioria das vezes, né? Ele não contempla essas diferenças, ele não contempla a inclusão ou o lugar dessas diferenças. Nós temos uma tendência a entender, simplesmente nós vivemos numa sociedade de muito trânsito de cultura, né, de trânsito de relações, de sociabilidade, mas me parece que a gente precisa entender esses trânsitos ou essas fronteiras fluidas, né, esses fluxos que estão pela internet, que estão pelas redes e pelas as comunidades que se formam nessa rede, eles são também assim, lugar de potência de ação, né? É lugar onde as coisas ocorrem. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa ter uma reflexão muito forte a respeito desse local, para que a gente não compreenda a cultura desses locais como, de um lado, tentando fazer com que elas não se misturem para poder se tornar identidade, né? E, por outro, para que a gente não se perca de forma a não ter mais referência alguma. Então, nós vivemos nessa tensão entre a diferença e essa ideia da identidade. Então você vê os pensadores que puxam para precisamos manter nossas identidades, fechar nossas formas de pensar, em particular, que é uma coisa extremamente, num certo momento, de fazer com que não se desapareça, né? Mas, por outro lado, é impossível pensar hoje, né, qualquer cultura local sem essas interferências enormes. Basta ver o Céu de Sueli, né, o que é o Iguatu do Céu de Sueli no filme do Karim Ainuz. Né? O mundo inteiro está em Iguatu. Né? E, ao mesmo tempo, há um Iguatu que é um lugar onde jamais a personagem principal vai conseguir se deslocar. Né? Que é deslocar no sentido, ela pode ir embora, como ela foi, para o lugar mais longe onde ela pôde comprar passagem para ir embora, né? Mas a Sueli do Céu de Sueli do Karim Ainuz, né? ela tem seus vínculos com Iguatu, mas, ao mesmo tempo, ela está completamente mudada, transformada pelos trânsitos de cultura mesmo. Né? Nesse aspecto aí, Tibério, a gente consegue compreender toda essa discussão dos espaços públicos que abrigam esse intercâmbio e essa discussão? Seria esse espaço, até para diluir um pouco essa tensão que a Beatriz afere, dá para ser esse locus de uma ambiência, de uma certa harmonia e até diluição dessa violência inata que muitas vezes aparece? Ela estava falando aqui da importância da arte, né, como um lugar onde fosse discutido, repensado todas essas brechas, esses conflitos, etc. E aí, no momento que ela estava falando, eu estava pensando exatamente isso. Quer dizer, a importância dos espaços públicos. E eu acho que a ideia, uma das ideias essenciais da cidade é exatamente a cidade fora dos seus guetos, dos seus enclaves. Eu acho que o que caracteriza essencialmente a cidade são os seus espaços públicos, são as praças, as ruas, etc. Então, em algumas, vamos dizer assim, realidades, a gente nota uma dualidade mais acentuada. E eu acho que até um descaso com relação à cidade, de um ponto de vista mais amplo. Eu acho que talvez não seja um modelo ideal, mas é considerado um modelo interessante no Brasil, o caso de Curitiba, o caso você pegar ali Curitiba, Maringá, deve ter 400 mil habitantes, Curitiba, mais ou menos a mesma população de Fortaleza,
E vamos dizer assim, uma cidade que ela não perdeu o vínculo com aquele lugar cívica, das relações cívicas, das trocas simbólicas culturais, também dentro da cidade, como dentro da sua complexidade. Ou seja, você pega Fortaleza, cada bairro, por exemplo, tem a sua identidade. Você está na Aldeota, tem uma certa identidade. Você vai no Benfica, tem uma outra totalmente distinta. Você vai, uma cidade contém várias cidades dentro da cidade. Isso se dá através, por exemplo, dos próprios bairros. E isso é o que torna rico e interessante. Como, por exemplo, uma pessoa da Aldeota que tem um certo perfil de comportamento, vi até o Benfica, e quando eu saio da Aldeota e volto ao Benfica, eu fico tão surpreendido pela uma vida, vamos dizer, social, mais pública. As pessoas na rua se cumprimentam, tem os boêmios, encontram regularmente, o que na Aldeota não é muito possível. As pessoas ficam até cadeira com na calçada. a calçada e ficam com receio de sair. Isso ocorre, isso tem em Fortaleza, que é muito interessante, eu acho que é o que torna a cidade rica. Recife também tem. Boa Viagem tem uma característica única, um lugar de praia, parece que você está no Rio de Janeiro, uma coisa muito mais cosmopolita. Você vai para Casa Forte, é um bairro mais tradicional, você vai para o Espinheiro, outra coisa, você vai para o Aflitos, é outra coisa. Essa diversidade é muito rica, em que, infelizmente, os habitantes estão sendo privados também dessas trocas simbólicas e culturais internas que são muito ricas. Agora, aí tem uma questão também, qual é a causa disso? Quer dizer, por que você tem Curitiba? No caso de Curitiba e do Paraná, eu estive lá um tempo atrás, e desde o século XVIII, com a vinda dos ingleses, que existem projetos de planejamento, de planos diretores, há uma certa continuidade. Quer dizer, um cuidado com a cidade, enfim, com essa integração, essas trocas, o transporte, os fluxos, e que há uma continuidade, vem sendo atualizado pelo Jaime Lerner, etc. Você vem para Fortaleza, há uma ausência, vamos dizer assim, da própria cultura do planejamento. Se funciona em Curitiba, eu acho que deve se considerar também que quem são aquelas pessoas que habitam aquele lugar, quer dizer, aquele território. Então você vai no Maringá, você tem poloneses, italianos, japoneses, pessoas que já trazem, vamos dizer assim, uma cultura urbanística citadina, através do seu pai ou do seu avô. Ele, dentro vamos dizer, do imaginário, ele já traz uma certa tradição de cidade, eles têm uma referência. Quando você vem para o Ceará, eu acho que não tem ainda muito as pessoas essa referência de cidade. O que é uma cidade? Quer dizer, uma cidade é um aglomerado urbano. O que é da natureza da cidade? A cidade tem desejos? O que é que difere uma cidade de uma urbe? Quer dizer, morar num vilarejo do interior, morar num sítio, de repente, com esses referenciais de liberdade, aí você vem para um lugar que exige uma cultura cívica, a questão por exemplo, dos lotes, dos recuos, das calçadas, da vida pública, das praças. Então, eu acho que o Ceará e o caso de Fortaleza se prejudicam um pouco por não ter ainda, dentro da sua tradição cultural, essas referências da cidade, da valorização da cidade. Tivemos um processo muito acelerado de movimentos migratórios, pessoas que vêm do campo, vêm para a cidade, e eu acho que vem, infelizmente, muito mais por uma busca de sobrevivência, né, de necessidades imediatas, do que tentar se inserir dentro de um projeto urbano, ou de cidade, ou cultural. Então, acho que tem características aqui, com relação a outros lugares do Brasil, do Sul-Sudeste, que torna essa cidade ainda muito dual, e a dificuldade também de estabelecer essas trocas, as pessoas ficam isoladas nos seus enclaves, etc.